Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cristianismo Inteligente. O assunto de hoje é: devemos nós, no tempo da igreja, no tempo da graça, observar princípios que estão na lei mosaica? Se você já gostou do assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para que você receba outros vídeos como esse. Alguns grupos evangélicos ensinam que devemos observar a lei mosaica, ou pelo menos os 10 mandamentos, como um requisito para cumprirmos a vontade de Deus. Essa ideia surge pela compreensão errada do que foi a lei e do que é a igreja, e principalmente por não entender o que é a salvação pela graça. Eu sei que logo irá aparecer alguém dizendo que, se estamos sem lei, então podemos fazer o que quiser. Logicamente, isso é um argumento sem nexo e simplista. Estando nós em Cristo, nós temos sim que nos santificarmos, buscarmos a justiça e obedecermos a todos os mandamentos que estão no Novo Testamento. E se você não sabe, 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Apenas o sábado não é dado como ordenança para a igreja, isso no Novo Testamento. Afinal de contas, a igreja está debaixo do período da graça e não da lei. Em outro vídeo falarei sobre essa repetição dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Portanto, dizer que o cristão está sem mandamentos é no mínimo falta de conhecimento. Só não estamos debaixo da lei mosaica e de suas ordenanças. Estamos debaixo do Novo Testamento. Nossa lei é Cristo e não Moisés. Quem mais ensinou sobre a lei e graça foi o apóstolo Paulo. E para compreender o que ele ensinou, você precisa ter em mente quem foi Paulo. Em Atos 22:2, diz o seguinte: quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Filipenses 3:5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja Gálatas 1:13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo sobre a sua posição dentro da lei mosaica. Portanto, quando Paulo fala da lei, ele sabe o que está falando. Não é de estranhar Deus escolher exatamente Paulo para mostrar a diferença entre lei e a graça. Paulo e seus ensinos formam um divisor entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre lei e graça, entre judaísmo e igreja. A carta de Paulo aos Gálatas é um tratado completo sobre essa diferença entre lei e graça. Mas hoje eu vou ficar com Romanos 7, do verso 1 ao 4. Essa passagem é uma das principais para mostrar que o cristão nesse tempo da igreja não deve guardar a lei. E é isso mesmo, não deve, não é nenhuma questão de pode se quiser, não deve. Aqui Paulo usa o casamento como exemplo para mostrar qual é a relação que devemos ter entre a lei e Cristo. E dentro da visão paulina, o casamento só é desfeito com a morte. Ou seja, qualquer novo casamento com o cônjuge ainda estando vivo é considerado adultério.
Então Paulo faz a comparação com a lei, ou seja, ele diz que nós morremos para a lei, ou seja, estamos livres da relação com a lei, ou seja, um dos cônjuges morreu e, portanto, estamos mortos para a lei. Espiritualmente falando, podemos nos unir a outro, ou seja, podemos pertencer a Cristo. A ideia é que, se um dos cônjuges morrer, o casamento é desfeito. Portanto, quando ele diz que nós morremos, afinal ele não poderia dizer que a lei morreu, até porque a lei não morreu, a lei foi cumprida em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei, Cristo é a lei. Mas, ao falar que nós morremos, ele quer dizer que essa relação entre nós e a lei foi desfeita, como em um casamento onde um dos cônjuges morre. Agora estamos livres da lei e só assim podemos participar de um novo relacionamento, nesse caso, com Cristo. Portanto, se é adultério quando há o novo casamento estando um dos cônjuges ainda vivo, da mesma forma, querer guardar a lei e estar em Cristo ao mesmo tempo seria adultério espiritual. Não podemos pertencer à lei mosaica e a Cristo ao mesmo tempo. Ou você pertence à lei, ou você pertence a Cristo. Qualquer tentativa de justificar o uso da lei é negar a graça. Tentar guardar a lei mosaica é estar debaixo da maldição. Paulo, na carta aos Gálatas, ele mostra que Cristo nos libertou dessa maldição, ao se fazer maldito por nós. Ele cumpriu a lei e carregou a maldição da lei sobre ele, para que pudéssemos ser salvos. Ainda que você conseguisse guardar toda a lei, ou apenas os 10 mandamentos, o que é impossível, ainda assim não seria justificado, pois a justificação não vem pela observação da lei. Note esses pontos. O Espírito é dado pela fé e não pela lei. Guardar a lei é cair da graça. A lei foi dada apenas até a chegada de Cristo. Quem está debaixo da lei não está no Espírito. Alguns sabatistas fazem divisão da lei em lei moral e lei cerimonial. Mas isso é uma falácia, tal divisão não existe em lugar algum das Escrituras. Nenhuma passagem faz distinção de lei moral e cerimonial. Nem os judeus concordam com essa divisão. Essa é uma tática apenas para garantir a manutenção dos 10 mandamentos no tempo da igreja e, consequentemente, o ensino da guarda do sábado. Se você quer guardar a lei, não pode estar em Cristo. Manter essa dupla relação é como estar em adultério, é negar a obra de Cristo, é cair da graça. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 7 e 6. Saia da lei e fique com Cristo. Cristo traz perdão, a lei maldição. Você sente medo do que virá após a morte? Tem dúvidas sobre a sua salvação? Se você respondeu sim, é porque você ainda está tentando agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Isso nunca lhe dará esperança e nunca lhe dará a salvação. Tentar merecer o perdão de Deus por algo que você faça é afrontar a Deus. É dizer que Cristo não foi suficiente. Deus ofereceu Cristo como o único meio de perdão. Por 2 vezes a voz do céu soou: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer." Eu termino esse vídeo por aqui, porque Paulo exorta Tito a evitar discussões sobre questões inúteis e sem valor. E ele inclui na lista as discussões sobre a lei. Guardar a lei mosaica é negar a suficiência da obra de Cristo. A escolha é sua. Eu fico com Cristo. Procure conhecer o que é realmente a igreja, como é maravilhoso estarmos em Cristo e não debaixo de ordenanças da lei.
Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu coração, a sua mente, para que você compreenda a maravilha que é estarmos em Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau.